Um grupo que era praticamente desconhecido até poucas décadas, hoje está abalando o comércio global, promete uma guerra contra o Ocidente e, apesar de estar sendo alvo de bombardeios, não dá sinais de parar. Os Houthi têm atacado navios mercantes internacionais para retaliar a ofensiva de Israel na faixa de Gaza. E esses ataques provocaram uma reação militar de americanos e britânicos. Eu sou Julia Granchi, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar quem são os Houthi, como eles se inserem na escalada de conflitos no Oriente Médio e por que eles criam uma grande dor de cabeça para os Estados Unidos e para o resto do Ocidente. Essa crise a que eu me refiro começou a se desenhar em novembro de 2023, quando o navio cargueiro Galaxy Leader, que navegava pelo Mar Vermelho a caminho da Indonésia, foi pego de surpresa pela aproximação de um helicóptero desconhecido. Rebeldes armados desceram, tomaram controle do navio e sequestraram a tripulação. Até o momento em que eu gravo este vídeo, o navio segue atracado no Iêmen e 25 tripulantes continuam reféns. A tomada do Galaxy Leader foi o primeiro de ao menos 30 ataques recentes contra navios de carga no Mar Vermelho, deixando as empresas de transporte internacional em estado de alerta máximo. O Mar Vermelho é uma rota importante para o comércio internacional. Ele liga a Europa à Ásia e por ali passa de 15% a 20% do transporte marítimo global. O problema é que ele só tem dois acessos, o Canal de Suez, ao norte, e o estreito entre Iêmen e Eritreia, ao sul. Os navios são obrigados a passar muito próximo à costa do Iêmen, o que faz com que os sequestradores consigam causar grande impacto com muito pouco recurso. No momento, 90% do tráfego de navios foi desviado do Mar Vermelho e do Canal de Suez, forçando essas embarcações a fazerem trajetos mais longos. Um navio que precisa ir da Ásia para a Europa, agora provavelmente vai ter que escolher dar toda a volta na África. Isso eleva custos de transporte e pressiona a inflação no mundo inteiro. E o grupo responsável pelos ataques aos navios são os Houthi, um movimento político e militar islâmico do ramo xiita que se declara parte do chamado Eixo da Resistência, um conjunto de grupos como o libanês Hezbollah e o palestino Hamas, que são apoiados pelo Irã e fazem oposição a Israel, a Estados Unidos e ao Ocidente em geral. Os Houthis praticamente não tinham relevância antes da década de 90, mas a partir dos anos 2000 eles protagonizaram várias rebeliões contra o governo autoritário que comandava o Iêmen com apoio americano. O objetivo dos Houthis na época era conquistar mais autonomia no norte do país. Em 2011, durante a onda de protestos que varreu países árabes, o governo central iemenita foi forçado a renunciar. Ao longo dos anos seguintes, os Houthis conseguiram tomar à força o controle de várias áreas do Iêmen, inclusive a capital Sanaa. Agora é que entram em cena o xadrez político do Oriente Médio e as rivalidades regionais entre muçulmanos xiitas e sunitas. A Arábia Saudita, um país sunita, passou a temer que seu vizinho Iêmen ficasse totalmente sob controle dos Houthis e virasse um país satélite do Irã, que é xiita e adversário de longa data dos sauditas. Junto com uma coalizão de países árabes, os sauditas passaram a bombardear o Iêmen, alimentando uma sangrenta guerra civil que deixou o país em ruínas e com índices devastadores de pobreza. O saldo da guerra é de ao menos 160 mil mortos e 4 milhões de pessoas deslocadas, em uma das maiores crises humanitárias do planeta. Mas anos de combate não foram suficientes para expulsar os Houthis dos territórios que eles passaram a dominar e que hoje abarcam 70% da população iemenita. Uma frágil trégua mediada pela ONU entre os Houthis e sauditas está em vigor desde 2022. Na prática, os Houthis estão hoje no comando do Iêmen, mas com isso vieram os desafios de assumir as rédeas da administração pública e de reconstruir um país destruído por anos de guerra. Um desafio que os Houthis não vinham dando conta, o que vinha inclusive abalando a popularidade do movimento entre a população iemenita. Inclusive, o grupo é acusado de vários abusos contra a sua própria população, como prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e tortura de adversários políticos. Tem havido também muitos retrocessos nos direitos das mulheres iemenitas, que só podem ir e vir em público se estiverem na companhia de um guardião masculino. Críticos têm comparado o governo linha dura dos Houthis com o Talibã no Afeganistão. Eis então que a política no Oriente Médio teve uma grande reviravolta com o ataque do Hamas em solo israelense, e foi seguido pela ofensiva de Israel na faixa de Gaza. A crise humanitária que se desenrola desde então no território palestino aumentou o sentimento anti-Israel entre a população árabe na região, inclusive no Iêmen. Esse ressentimento em relação a Israel se estende ao Ocidente e, em particular, aos Estados Unidos, que são o principal aliado externo dos israelenses. Os Houthis viram uma oportunidade de voltar a galvanizar o apoio da opinião pública local contra o que vem como inimigos externos.
O grupo, que chegou a ser retirado da lista de organizações terroristas da Casa Branca, agora voltou a figurar nessa lista, e se diz em uma cruzada moral contra Israel e o Ocidente. Esse, portanto, é o contexto principal por trás das ações recentes dos Houthis. Prometendo retaliar a ofensiva israelense em Gaza, os Houthis primeiro dispararam drones e mísseis contra Israel, mas os disparos foram em sua maioria interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense. Em seguida, o grupo prometeu alvejar navios de bandeira, operação israelense ou cujos destinos fossem os portos de Israel. Mas muitos dos 30 navios atacados recentemente não têm qualquer conexão com Israel. O fato é que, em resposta a esses ataques, Estados Unidos e Reino Unido passaram a realizar disparos de mísseis contra centros de operações e armazéns de munição dos Houthis no Iêmen. Foram até agora 2 rodadas de ofensivas conjuntas, a mais recente delas atingindo 8 alvos no Iêmen. O Irã, principal aliado dos Houthis, diz que as ofensivas são, entre aspas, um erro estratégico dos americanos e britânicos. Já o premier britânico Rishi Sunak diz que se trata de uma reação ao que chamou de ameaça iminente dos Houthis contra interesses econômicos globais. We urge the Houthis and those who enable them to stop these illegal and unacceptable attacks. But if necessary, the United Kingdom will not hesitate to respond again in self-defense. We cannot stand by and allow these attacks to go unchallenged. Mas muitos analistas acham que é pouco provável que esses mísseis detenham os Houthis no curto prazo. Em um artigo recente, a analista de assuntos iemenitas Sarah Phillips listou 3 motivos para isso. Esse grupo rebelde já passou muitos anos sendo alvo de ataques durante sua luta contra o governo central do Iêmen. Nesse período, o grupo aprimorou suas redes de contrabando de armas vindas do Irã, bem como sua produção interna de armamentos. A Sarah Phillips acha que os disparos americanos e britânicos não terão poder suficiente para abalar essa estrutura. O segundo ponto é que os ataques contra os navios são vantajosos para os Houthis, porque dão a eles a popularidade e legitimidade perante a população iemenita. Boa parte dessa população vinha insatisfeita com o governo Houthi, mas muitos tendem a apoiar uma retaliação contra Israel e o Ocidente por conta dos acontecimentos em Gaza. O terceiro motivo pelo qual Sarah Phillips acha improvável que os Houthis mudem de estratégia é que a ofensiva desse grupo canaliza o crescente anti-americanismo e o descontentamento de várias populações árabes com a política israelense e ocidental no Oriente Médio. Isso tem, inclusive, ajudado os Houthis a recrutar mais combatentes para sua campanha militar, inclusive contra navios mercantes no Mar Vermelho. O movimento iemenita tem difundido nas redes sociais a ideia de que está pronto para uma guerra com o Ocidente, em particular com os Estados Unidos. Essa situação deixa a Casa Branca numa posição delicada sobre como conter os Houthis sem alimentar ainda mais o ressentimento na região, e também sem ampliar uma nova frente de guerra em uma parte do mundo que está cada vez mais volátil. Aliás, a gente fez recentemente um vídeo explicando o complexo xadrez de disputas que a guerra em Gaza desatou no Oriente Médio e arredores. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Por hoje eu fico por aqui, mas siga acompanhando nossa cobertura de assuntos internacionais no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!